Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 25. Essa é a última aula de conteúdo novo. Semana que vem tem aula de revisão na segunda-feira. Os monitores oferecerão os aulões deles, que vale a pena fazer. E sexta-feira nós temos o controle número 3. Então, vai ser no mesmo esquema dos outros controles. Qualquer dúvida, entre em contato com o Pedro, com o monitor, mas vai ser do mesmo jeito, vai ser online, e o tema vai ser sobre a aula passada, aula sobre desenvolvimento econômico e desigualdade, pobreza, índice de Gini, esse tipo de coisa. Então, isso é tranquilo. Vamos dar uma olhada no CIGA para ver. Vale a pena a gente ver, fazer assim, onde é que a gente está exatamente aqui. Estou entrando ali no CIGA, vamos ver aqui, desde a prova passada, o que vai cair nessa segunda prova é a partir daqui, da aula 26 de setembro. Então, aqui teve a revisão para a prova passada, teve a prova, aí teve moeda, isso aqui ainda é moeda, multiplicador monetário, bancos centrais, essas coisas, inflação, teorias de inflação, o que fazer sobre inflação. Aí teve uma aula sobre aumento de produtividade, como crescimento econômico, poupança, investimento, mercado financeiro. Então, aqui, intermediação financeira, para fazer com que as poupanças virem investimento. Aí toda uma parte macro, teve uma discussão comparando a visão keynesiana com a visão dos clássicos. Vimos essas duas escolas que se alternam mais ou menos ao longo da história com a sua influência. Vimos multiplicador, curva de Phillips, e aí uma parte toda sobre câmbio, regimes cambiais, câmbio flexível, câmbio fixo, regime cambial brasileiro, paridade de poder de compra, índice Big Mac, e teve umas duas aulas sobre balanço de pagamentos, estrutura do balanço de pagamentos, como é que a gente mede, transações correntes, conta de capital, e como é que a gente chega no número final para representar as relações de um país com o resto do mundo, e como interpretar isso, né? E aí, finalmente, mais próximo, tivemos a parte desse equilíbrio macro aberto, e vimos especialmente aquela relação entre taxa de câmbio e taxa de juros, certo? E aí, na aula passada, desenvolvimento econômico, índice de Gini, distribuição de renda, etc. Tem esse texto aí, do Bruno Rezende. Se você não tiver acesso a esse texto aqui, entre em contato com o monitor. Ele tem esse texto, ele manda para você. Então, teve toda essa parte de desigualdade no Brasil. E, finalmente, chegamos aqui nessa aula, uma aula final de economia brasileira. E o propósito aqui é pegar tudo isso que a gente viu, todos esses conceitos, todos esses modelos, todas essas variáveis, essas ideias, e vamos dar uma olhada na história econômica brasileira, assim, dos últimos 100 anos, mais ou menos, e até os dias atuais, mais ou menos, também, para ver, usando esses conceitos, usando essa teoria. Claro que a gente já fez isso, porque quando a gente apresentou o balanço de pagamentos, os exemplos que eu dei eram exemplos com o Brasil. A gente falava, eu mostrei as tabelas do saldo do balanço de pagamentos do Brasil, investimento estrangeiro no Brasil. Quando eu falava de moeda, a gente falou da inflação brasileira. Mas, de qualquer jeito, é bom ter uma aula final aplicando isso ao Brasil. É útil, uma coisa que vocês vão usar se fizer concurso, esse tipo de coisa que cai em concurso. E, naturalmente, vai ser uma visão bem superficial, porque vai ser uma aula só, e não dá para fazer em detalhes a economia brasileira de 100 anos,
em uma aula só. Quem é do curso de economia e talvez alguns outros cursos, administração, talvez, não sei, relações internacionais, talvez, é obrigado provavelmente a fazer outras disciplinas que tem na economia, que a economia oferece, que vem isso em grande detalhe. Por exemplo, tem uma disciplina chamada alguma coisa como Economia Brasileira, ou Economia do Brasil Contemporâneo, e aí tem essas coisas em detalhes. Aqui vai ser naturalmente bem superficial, mas de qualquer jeito é útil e é interessante. E vai botar os conceitos que a gente viu em um contexto. E aí o que acontece depois disso? Lembra, sexta-feira tem o controle de leitura, se informe com o monitor sobre os detalhes. Aí, segunda-feira, eu vou dar uma revisão, fazer uma revisão geral sobre tudo que vai cair na prova, toda a matéria, desde a primeira prova até a segunda. Os monitores farão, não no horário de aula, então, no 27/10 aqui não vai ter essa aula não vai acontecer, mas os monitores vão oferecer nos horários deles, eles oferecem para todas as turmas juntos, uma ou duas aulas, que eles chamam dos aulões, que eles preparam com bastante cuidado e realmente vale a pena fazer, porque vai dar boas dicas para você do que vai cair nas provas. E aí é isso. E aí, no sábado, não dessa semana, mas no outro, vai ter a prova. De novo, vai ser no esquema da primeira prova. E se tem qualquer dúvida quanto a isso, de novo, se informe com o monitor. Ele tem todos os detalhes, está pronto para ajudar você com isso. Então, segunda-feira que vem, se tiver dúvidas, perguntas, pode aparecer no horário da aula e a gente faz isso. Se não houver tantas perguntas, eu mesmo vou fazer uma revisão dos pontos que eu acho mais importantes. Com isso, incluindo a prova e as revisões todas, vai completar aqui a nossa disciplina no número de aulas ministradas. Então, é isso. Então, vamos em frente. Deixa eu compartilhar os slides. Deixa eu acertar uma coisa aqui, peraí. Então, vamos lá. Economia brasileira nas últimas décadas, avanços e problemas. Eu vou começar com um material que eu mesmo juntei para estabelecer o contexto, daí eu vou seguir o material que está na apostila. É num ritmo relativamente rápido, não dá para entrar em muitos detalhes, como eu falei, cobrir um período tão grande da história econômica brasileira em uma aula só, então a ideia é que é um voo sobre a floresta, né? Como as pessoas dizem. Então, vamos lá. Então, como sempre, o que um economista, talvez a primeira variável que o economista vai querer olhar é PIB. A gente sabe o que é PIB, a gente estudou bastante, viu as óticas, viu como é que calcula, viu bastante da metodologia. Mas aqui está uma visão desde 90 até não tão recente, mas eu acho melhor não ir até hoje, porque hoje em dia o que está acontecendo assim nos últimos 3, 4 anos, a gente está dentro daquilo ali, é meio difícil saber causas e efeitos, o que é importante, o que não é, o que é sinal, o que é barulho. Então, muito da NASA aqui a gente vai parar por aí, assim, 2010, 2014, por aí. Então, você vê que o PIB do Brasil, esse aqui é só o PIB total, né? Mas a gente viu na aula passada como a distinção entre PIB, PIB per capita, PPC e outras medidas de atividade econômica. São bem diferentes, é importante saber o que você está olhando. Mas aqui é PIB descontada a inflação. Então, a referência é 2011, está deflacionado, como a gente diz. Então, você realmente pode comparar PIB de um ano para o outro, não é a inflação que está sendo capturada ali. Então,
O PIB cresce, tem um crescimento histórico, isso é bom, mas a maioria dos países fazem isso. Não necessariamente, alguns crescem mais que outros, mas o Brasil é um país que tem, especialmente antes de 90, né, mas crescido bastante. E você vê que tem períodos em que decresce, tem recessões, períodos que crescem mais acentuadamente, aqui um período acentuado, outro período acentuado, e períodos de relativa estabilidade. Então, isso é o PIB, a gente poderia calcular a partir disso a taxa de crescimento média, taxa de crescimento anual, mas vamos continuar aqui. Aqui, PIB per capita, medido em dólares, então, de novo, é um jeito de descontar o papel da inflação, é que uma comparação com alguns outros países, né? Então, aqui está um tempo maior, de 60 até 2012, mais ou menos, e o que então tem os países ricos aqui, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul está aqui porque é uma comparação que sempre se faz com o Brasil, porque a Coreia hoje é um país extremamente avançado, com alta qualidade de vida, mas há não tanto tempo atrás, década de 60, o Brasil era mais rico e tinha um PIB per capita maior do que a Coreia. Então, uma pergunta que muitas pessoas fazem é por quê? Né? Por que isso? Por que a Coreia conseguiu crescer tanto e o Brasil não? Você vê que tem uma certa correlação, às vezes, quando tem quedas, aqui tem uma queda em 2008, afetou todo mundo em épocas diferentes, mas, sabe, o impacto é em anos diferentes, mas é o mesmo efeito, que é a crise internacional, tem épocas boas também para todo mundo, mas aí tem a variação dentro dos países. E o Brasil cresceu, mas podia ter crescido mais, talvez seja uma sensação, especialmente se vê esse período aqui, período final. Se a gente viesse até hoje, viria que também nos últimos 3, 4 anos o crescimento tem sido fraco. Mesma coisa aqui, isso aqui é só o PIB total. Mas que... Bom, aqui só para fazer um pouquinho de propaganda, eu tenho esse livro, lancei isso aqui em 2016, com alguns coautores. Infelizmente é em inglês, não foi traduzido ainda, mas quem tiver interesse tem isso, vende na Amazon. Brasil in Transition, Brasil em Transição, Crenças, Liderança e Mudança Institucional. Então, um livro sobre, especialmente, a história do Brasil nos últimos 50 anos, desde 64, e vendo assim, botando uma ênfase muito grande em instituições, nas regras do jogo. Se você perguntar para economistas vão dizer para você que o fator determinante de crescimento de longo prazo são instituições. O que eles querem dizer com isso, instituições, é as regras do jogo, não é organizações. Porque muitas vezes se usa essa palavra instituições para querer dizer organização. Por exemplo, a Igreja Católica é uma instituição, o Ministério da Fazenda é uma instituição, o Flamengo é uma instituição. Não é nesse sentido, é no sentido de regras do jogo. Então, as regras formais e informais. Então, esse livro coloca para quem tiver interesse nesse tipo de coisa. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre... Aqui do livro, desculpe que está em inglês, mas dá para entender, é fácil aqui. Tem uma linha do tempo, tem o resultado econômico, tem duas variáveis econômicas aqui, inflação e PIB. E o que a gente fez, a gente distingue 3 períodos. Tem um período anterior, daí tem um período aqui do período militar, o período da redemocratização até o Plano Real e o período pós-Plano Real. E a coisa que o livro faz muito é argumentar, uma coisa que não é tão comum em economia, argumentar que crenças são importantes. Porque o economista, geralmente, ele olha só as variáveis, né? Ele olha a inflação, o PIB, as políticas, o que o governo fez, mas é importante olhar crenças, isso que é o título do livro, tem ali, Beliefs, Leadership and Institutional Change. Então, a ideia aqui é que crenças de quem? A gente não é crenças do governo, é crenças de uma coalizão dominante, é todo mundo que tem voz na escolha do governo, que é mais do que só o governo, você e eu, como a gente vota, nós estamos nessa coalizão dominante. Então, tem essas crenças do quê? Crenças de... A gente sabe, a sociedade sabe as coisas que ela quer, ela sabe que são instituições que determinam os resultados,
mas a gente não sabe quais instituições, como é que as instituições funcionam, na verdade. Então, quais instituições levariam ao resultado que a gente quer, e as crenças são crenças sobre isso, é um mapa de instituições para resultados. Então, a gente meio que deu um nome para as crenças que no nosso argumento estavam valendo em cada um desses períodos, e no período militar a gente chama a crença de desenvolvimentismo. Então, como é que a gente faz para conseguir os objetivos nacionais que essa coalizão dominante queria? Que era o Brasil forte, o Brasil poderoso, o Brasil industrializado. Essas eram as coisas pensamento que dominava na época. Como é que você atinge isso? É através de desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é tecnocracia de cima para baixo, tentando conseguir crescimento econômico, eficiência econômica, pobreza não está na frente, pobreza se resolve se você resolver o Brasil econômico nesse pensamento. Pobreza se resolve, desigualdade se resolve eventualmente sozinho também. O bolo, primeiro vamos crescer o bolo, depois dividir. E qual foi o resultado dessa crença aqui? Bom, a gente distingue dois períodos. Tem um período aqui, nos primeiros 10 anos, em que a inflação caiu. A inflação o período antes era um período de bastante incerteza, de grande crescimento no Brasil, mas grande volatilidade, grande bagunça política, meio caos político, disfuncionalidades políticas, havia presidente que se matou, presidente que renunciou, havia um começo de violência no campo, esse tipo de coisa. A inflação era alta, a construção de Brasília, o PIB era alto também, mas muito volátil, e volatilidade é uma coisa ruim, que gera incerteza. Então, esse período militar, os primeiros 10 anos, reduziu a inflação, aumentou o PIB significativamente. Aqui está uma média para o período. E, então, isso aqui foi o milagre brasileiro, né? E o jeito que eu faço assim, eu tenho as variáveis econômicas, uma variável política, que eu simplesmente dou um nome, que descreve mais ou menos o tipo de política que havia, e o jeito que o nosso modelo no livro funciona, a gente diz assim: se a parte econômica estiver indo bem, ponho mais; se a parte social estiver indo bem, ponho mais; se a parte política estiver indo bem. O que quer dizer indo bem exatamente? De maneira bem genérica, né? Se as pessoas estão meio satisfeitas, se o que era esperado pela crença está realmente acontecendo, né? As crenças apontaram certas instituições, as instituições foram implementadas e elas estão tendo o resultado esperado. Então, põe mais. Se não estão tendo, põe menos. Então, no período anterior, a razão pela qual teve o golpe militar de 64 foi porque estava tudo ruim, a parte econômica estava ruim, social estava ruim, político estava ruim. E aí, nesse primeiro período aqui, melhorou a parte econômica, está vendo aqui os dados, melhorou a parte social um pouco, mas a parte política não. A parte política piorou, porque aqui vai ter AI-5, vai ter censura, vai ter endurecimento do regime, e isso vai piorar ainda mais aqui. E durante esse período vem crise dos juros, crise do petróleo, esses choques externos, além desse endurecimento do regime, e que vai levar a menos. Então, havia muita pressão da sociedade para mudar, e, eventualmente, essa mudança vai ocorrer, o regime militar vai acabar. E aí vem um outro período que tem uma nova crença, cada período tem uma nova crença. Essa crença anterior evapora, ela some, ela foi provada que ela não funciona, de certa forma. E a nova crença que surgiu, a gente chama de inclusão social. Então, a inclusão social ela surge em reação ao que veio antes, especialmente a parte de falta de voz, falta de participação, desigualdade, censura, tortura, AI-5, ausência de democracia, etc. E aí o que acontece qual que é o resultado dessa crença? Bom, ela gera suas próprias instituições. E o que aconteceu? Então, o que é essa crença? Que o Estado deve buscar inclusão social. A inclusão social deve ser
o objetivo de todas as políticas. Não deve haver mais censura, falta de democracia, falta de cidadania, falta de transparência. Todo mundo tem direito a votar, a ter voz, participar. E o resultado disso foi, em termos econômicos, foi hiperinflação, porque simplesmente dar tudo para todo mundo não foi viável, e o PIB foi baixo. Então, agora, mas a parte política foi boa. A parte política tem um maisinho aqui, quer dizer que agora, nesse período, vai começar a ter eleições, vai ter eleições para presidente, participação, voz, nova Constituição, defesa de vários direitos e mudanças nessa direção, só que a parte econômica é muito ruim. Inflação, hiperinflação é praticamente perverso, como a gente falou na aula de inflação, e o crescimento baixo. Então, houve pressão para mudança de novo, e aqui vai vir finalmente essa mudança, e em 94, o que entra, a nova crença é interessante, porque tem uma reação também ao que veio antes, tem uma reação a essa hiperinflação, que é tão perversa, especialmente sobre os pobres. E, então, essa reação foi que, da agora em diante, as instituições têm que buscar estabilidade monetária. Não pode ter inflação. A inflação tem que ser combatido fortemente. Então, ojeriza a inflação, mas o interessante é que ela manteve a ideia de inclusão social. Então, agora é uma inclusão social fiscalmente responsável. Essa que é a ideia. Isso é crença. Não quer dizer que necessariamente, se você olhar as políticas, sempre vai ser responsável fiscalmente. Há muitas pressões, várias coisas conspirando para não ser responsável essa parte fiscal e gastos do governo. Mas o importante é que as crenças buscam aquilo ali. Tem bastante evidência disso aí. Qual foi o resultado? A inflação caiu fortemente. Isso até hoje, a gente não vai aqui até os dias de hoje, como eu falei, nesse tipo de análise é bom parar antes da conjuntura. E o PIB cresceu, não cresceu tão forte, mas uma certa estabilidade, um crescimento razoável, não é um crescimento milagroso, não é um crescimento chinês, mas razoável e com inclusão social. Então, agora você tem mais, e não tem pressão para mudança, exceto o que vai acontecer eventualmente aqui, é que tem choques. Então, teve choques políticos, de escândalos políticos, choques de crise financeira externa, choques de pandemia e populismo, essas coisas que estão acontecendo. E a pergunta é, esse WOP é Window of Opportunity, é janela de oportunidade. Cada mudança dessa de fase aqui é uma janela de oportunidade. Então, está com um ponto de interrogação. Será que vem aí Você pode argumentar que o Brasil está com o econômico ruim nos últimos 5 anos, porque crescimento negativo, a parte social, desemprego alto, parte disso se deve à pandemia, parte se deve à própria política brasileira mesmo. Então, e a parte política também tem estado confusa, beligerante, cheia de incerteza. Então, tem pressões para mudar, só que é muito difícil prever o que vai acontecer. Então, a ideia é essa. O interessante é essa ideia de pensar em crenças, que é uma coisa que economistas não fazem muito. Só mostrar algumas evidências disso que eu falei. Aqui está a hiperinflação, eu já mostrei esse gráfico umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, ao longo da disciplina. E você vê que, finalmente, após um histórico inflacionário, o Brasil conseguiu domar relativamente bem a inflação. Existe uma dúvida sobre os próximos anos. O gasto do governo aumentou muito em 85, justamente com o fim do regime militar, dobrou o gasto público, o consumo do governo. Isso tem a ver com aquela crença de que todo mundo tem direito a tudo, você não pode excluir ninguém, e que é um bom pensamento, mas quando você faz isso sem saber como financiar, é naturalmente inflacionário. Então, a hiperinflação tem muito a ver com isso aqui. Aqui está o salário mínimo, isso aqui é bem interessante, que
você vê que de 95 até 2011, um período muito longo, esses são reajustes do salário mínimo todo ano, salário mínimo real. Então, como é que funciona isso aqui? Aqui, 1 de janeiro, você reajusta o salário mínimo, isso acontece todo ano, o Congresso, o governo decide o novo salário mínimo, e o salário mínimo nominal fica igual o ano inteiro, o valor nominal. A gente sabe a diferença entre nominal e real, que a gente viu isso aqui. Mas aí o que acontece é que com a inflação do ano, o valor real do salário mínimo vai caindo, 1 de janeiro do ano que vem reajusta. Aí a inflação come ele, reajusta, a inflação corrói ele, e assim por diante. Então, o que esse gráfico está nos dizendo é que houve nesse período um forte aumento do salário mínimo real. E isso tem um efeito redistributivo muito grande. Isso fez uma grande diferença na sociedade brasileira, aumentou o poder de compra das camadas mais pobres da população. Gente, então, que passou a integrar a sociedade de consumo e ter vários gastos como dentista, viagens e escolas e alimentação melhor e outras coisas que antes não tinha. E o importante desse gráfico aqui, que eu gosto de pensar assim, diz assim, puxa, então, se você não conhecesse nada do Brasil e se olhasse esse gráfico, você diria para si mesmo assim, a única coisa que pode ter feito isso aqui seria que os trabalhadores se uniram em sindicatos fortes, fizeram greves, fizeram pressão, fizeram lobby e conseguiram um aumento do reajuste do salário mínimo. Porque em nenhum país você vê um aumento tão forte do salário mínimo real, dos salários reais, assim, em tão pouco tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Esse aumento não veio nesse período, os sindicatos estão particularmente fracos. Isso aqui não é PT, porque PT é só a partir aqui de 2003, você vê que começa muito antes. Isso aqui, no nosso livro, a gente usa isso como evidência de que crenças, isso é crenças, evidências dessas crenças que a gente falou aqui, a partir de 94. Inclusão social, mas fiscalmente sustentável. Então, a própria sociedade determinou que isso aqui deveria acontecer para conseguir essa inclusão social, mesmo que ela tivesse custos econômicos e baixasse o crescimento. E há esse argumento assim, de que esse tipo de... Porque isso torna o trabalho muito mais caro. Então, dificulta a produção. Do ponto de vista de quem está produzindo, tem que contratar trabalhadores, isso torna os custos maiores. Então, isso pode reduzir produtividade. Mas é como se a crença da nação fez com que optasse, a gente está disposto a fazer a inclusão social, mesmo tendo custos em termos de crescimento. Claro que esse tipo de crescimento não pode continuar para sempre, porque, eventualmente, né, o trabalho fica caro demais. O trabalho tem que estar atrelado, de alguma forma, à produtividade. O salário pode aumentar se aumentar a produtividade, mas a produtividade no Brasil não tem aumentado. Então, esse gráfico aqui também dá uma visão bem interessante desse mudança estrutural na sociedade. Aqui são as classes sociais, né? Essas divisões que existem na literatura. Então, tem classe A e B, classe C, classe D e E. Tem uma descrição aqui, se quiser saber, mas você sabe mais ou menos quem são, né? As pessoas pobres, bem pobres, médias e as classes mais altas. E o que você vê durante esse período dessa crença que a gente falou de inclusão social sustentável, aumentou as classes altas, então gente que estava aqui embaixo passou para cima, e aumentou muito a classe média e diminuiu as classes mais baixas. E aqui mais ainda. Então agora você tem uma classe média grande aqui. Então isso aqui afeta muito a sociedade, afeta a estrutura da sociedade, a composição das classes sociais, afeta, cada você andando nas ruas, você sente a diferença. E uma direção boa, né? Você está incorporando um monte de gente à sociedade de consumo, que é uma coisa boa. Sei quando a gente fala assim, incorporou a sociedade de consumo, parece que as pessoas estão... Vamos gastar dinheiro em bobagem agora. Não é isso. Quando pessoas... Esse nível de pobreza aqui nessa parte roxa vai vir para cá, talvez tenha alguns gastos que
não seriam tão bons, mas tem gastos com dentista, com educação, com segurança, com roupa, com várias outras coisas boas. Então, e aí, finalmente, o último gráfico que eu vou mostrar dessa parte inicial aqui. Isso aqui é o que a gente chama de o contato social. Então, eu tenho no eixo horizontal desigualdade, o mais para a direita, aqui o mais desigual que está. E aqui gasto social, que é gastos que o governo tem para redistribuir. Coisas como Bolsa Família e outras coisas assim. Alguns gastos de educação, alguns gastos de saúde entram aqui. Então, toda a sociedade é como se ela pudesse escolher aonde que ela vai estar aqui. Ela pode fazer mais gastos sociais e reduzir a desigualdade, ou pode fazer menos gastos sociais e não reduzir. Os dois polos que essa literatura geralmente trata assim, é falar assim, o modelo americano, que tem pouco gasto social, isso é verdade, nos Estados Unidos tem pouco gasto social, o pensamento é assim, bom, as pessoas têm oportunidades, mas você que tem que tomar as oportunidades, o governo não vai fazer isso por você. Tem empregos, tem oportunidades, você que tem que se esforçar. Se você não está fazendo isso, você não vai ter renda e meio que o problema é seu. Não é bem isso, mas forçando a barra um pouco. E o outro modelo canônico aqui é o modelo escandinavo, o modelo europeu, onde o governo vai taxar muito a renda e vai taxar outras formas de taxação e oferecer grandes serviços públicos, educação gratuita, saúde, etc., e seguro-desemprego, etc. Então, aí a desigualdade cai, muitos gastos sociais e cai a desigualdade. E qual dos dois modelos é o correto? Aí você provavelmente vai dizer, não, o escandinavo é o correto, isso que é certo fazer. Mas não necessariamente, não tem o correto, isso é uma questão que cada sociedade tem que escolher o que ela quer. Tem vantagens e desvantagens, cada uma delas. Claro que o modelo escandinavo tem a vantagem de que tem serviços públicos oferecidos para todo mundo, tem mais igualdade, menos disparidades, e a gente geralmente acha isso uma coisa boa, mas esse é um modelo mais rígido, é um modelo que não gera uma economia muito dinâmica, muito inovadora. É difícil abrir, começar novos negócios e contratar pessoas, é mais caro, enquanto que a economia americana, é verdade, não tem uma rede social tão forte, isso gera grandes problemas, mas é uma economia muito mais dinâmica, a economia mais inovadora, mais dinâmica. Pelo menos essa é o jeito que se conta essa história. Muita gente mostra que não é bem verdade, há nuances em tudo isso, mas é um jeito interessante de pensar. Vamos ver o caso brasileiro, então. Aqui tá, eu botei o Brasil, eu botei ele em vermelho antes do ano 2000, em azul depois. Então, vamos, no começo é de 5 em 5 anos, depois os dados ficam anuais. Começa aqui, muita desigualdade, baixo gasto social em 80, aqui ainda no período militar, aí pior ainda nos próximos 5 anos, aqui começa a redemocratização, tem mais desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e o governo não tem ainda muitas políticas redistributivas. E aí vem o período da redemocratização. Olha o que acontece aqui. Mais desigualdade ainda, nesses primeiros 5 anos após a redemocratização. Por quê? Por causa da inflação, devido à inflação. A hiperinflação, como eu falei, ela prejudica especialmente os pobres, então gerou mais desigualdade ainda, mas já começa a haver algum gasto social, isso vem daquela crença que existe agora de inclusão social. E aí vem para cá, começa a cair a desigualdade, começa a cair mais gasto social, menos desigualdade, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, você vê que está aumentando o gasto social e está caindo a desigualdade. 2009, provavelmente isso vai continuar, esses dados não estão aqui, mas isso provavelmente não, isso continua, o gasto social ainda aumentando um pouquinho, caindo um pouquinho ainda mais a desigualdade, até 2015. 2015 vai haver um período conturbado até hoje, né, nos últimos 5, 6 anos,
vai, de fato, voltar a aumentar um pouco a desigualdade, mas o gasto social continua alto, isso não foi revertido, e provavelmente o que a gente espera que vai acontecer é que isso vai continuar. O gráfico aqui não está em zero, então tem muito espaço para cair desigualdade, então, não necessariamente para aumentar o gasto social como porcentagem do PIB, que já em muitas áreas já é alto, mas melhorar esse gasto, talvez, e fazer outras políticas que vão afetar a desigualdade. Então, a esperança é que isso aqui continue se movendo na direção certa. Então, o que a gente tem sempre a gente fala isso, a gente falou de Berlândia na aula passada, então aqui é mais ou menos essa ideia, os vários Brasis, comparando cada região do Brasil com o PIB per capita de outros lugares. Então, o sul do Brasil é uma Bulgária, o sudeste é uma Malásia, com PIB per capita relativamente alto. Não sei se escolheram muito bem esses países, porque a gente não sabe muito bem, a maioria das pessoas, eu não sei, Suazilândia e Líbano, qual que é o nível de vida lá. Talvez seria melhor ter posto alguns países que a gente tem uma noção melhor, mas mostra essa desigualdade, né? O dobro, quase 3 vezes o PIB per capita em algumas regiões do que em outras. Então, essa é uma desigualdade regional, é muito ruim, e é um problema para ser resolvido. Ok, deixa eu pôr isso aqui. Tá, não, deixa eu voltar. Então, deixa eu só dizer o que é isso aqui. Isso aqui é uma comparação do crescimento brasileiro, da taxa de crescimento do PIB per capita por ano. Essa linha mais escura aqui é o PIB médio do mundo. Pega todos os países, pega o crescimento anual do PIB per capita em cada país durante cada ano, pega a média e então tá aqui. Geralmente é entre 0 e 5. É muito difícil você ver o PIB mundial estar abaixo de 0, embora teve 2 períodos aqui de recessão aqui. E em nenhum desses exemplos ficou acima de 5. Claro que países individuais estão, a China nesse período todo está com crescimento aqui 13% ou até 20%, taxa às vezes, mas na média 5%. A linha tracejada é um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, ou seja, uns 60% mais ou menos dos países vão cair entre essas duas linhas tracejadas. Tem alguns casos bem ruins e alguns casos bem bons aqui. E o Brasil, eu botei em vermelho quando ele está abaixo da média mundial e azul quando está acima da média mundial. A gente gostaria de estar sempre acima da média mundial. Mas o que eu quero realçar aqui é essa ideia de que traça uma linha aqui mais ou menos em 85, seria mais ou menos aqui, assim. 85 foi quando houve a redemocratização. Deixa eu parar um pouquinho, porque apareceu um negócio que minha internet estava instável. Deixa eu ver. Está funcionando? Acho que está funcionando. Então, nesse período antes de 85, repara que tem muito azul, muitos diamantes azuis e poucos vermelhos. Então, o Brasil teve um período de grande crescimento aqui. No entanto, esse é aquele período militar e o período logo antes do período inflacionário. E depois, a partir de 85, nessa metade para cá, tem muito vermelho. No entanto, é um período em que houve mais inclusão, em que houve mais as crenças, essas crenças que eu falei, de inclusão e, eventualmente, inclusão com estabilidade monetária, sem inflação. Então, essa é meio que a história do Brasil, um período de grande crescimento, mas muito conturbado, e um período mais recente com crescimento medíocre. Medíocre, assim, no sentido de próximo da média. Em parte, o que se explica isso é essa ideia que eu falei, que aqui houve muita inclusão social, a gente vê as mudanças estruturais que isso levou, mas existe, às vezes, um trade-off entre essa inclusão social e crescimento econômico.
E a sociedade optou, de certa forma, pela inclusão social. Então, é como se, pelo menos nesse período aqui, esse crescimento é por desenho. Não é? Claro que todo mundo preferia que o crescimento fosse melhor, mas é o preço de se pagar pela inclusão social que a sociedade houve por bem que fosse seu objetivo primordial. Então, nessa literatura é muito comum esse tipo de afirmação aqui. Baixa e Bonelli são dois economistas intérpretes da história econômica brasileira mais recente, e falam assim, essa ideia de que há um mistério ao redor da experiência de crescimento de longo prazo da economia brasileira. E qual é esse mistério? O mistério é o seguinte, é o que eu mostrei nos gráficos, que o Brasil tem um histórico de crescimento, ele mostrou que ele tem o que é necessário para crescer, é um país grande, é um país cheio de promessas, um país cheio de projetos, cheio de muitos dos ingredientes necessários para o crescimento, e, no entanto, né, porque ele cresce de 1930 até 1970, mais ou menos, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo. Por isso que naquela época a gente falava assim que o Brasil é o país do futuro, e havia esse otimismo todo. E, no entanto, desde então, desde a década de 70, o crescimento tem sido baixo. Então, por quê? Esse que é o paradoxo. Que eu não vou ler isso aqui, mas é mais ou menos na mesma direção. Isso é o Ricardo Hausmann, um grande economista venezuelano, mas um grande intérprete da América Latina também, e aqui ele dizendo isso, que o Brasil tem todo esse potencial, no entanto, o crescimento tem os períodos de crescimento, mas daí para, período e para. Então, por quê? Esse é, de certa forma, um grande paradoxo. Então, tá. Então, a gente viu, esses são os fatos utilizados, mais ou menos, do crescimento econômico. E aqui eu estou seguindo o que está na apostila, no texto sobre o Brasil. Então, de novo, aqui vai ser só um apanhado, um voo rápido para dar uma noção muito geral ainda de como é que foi esse período desde então. Então, antes de 80, teve esse crescimento muito forte de 47 a 80, né? No pós-guerra, o Brasil se industrializou, se urbanizou, se modernizou de várias formas. Então, isso liderado pela indústria, substituição de importações, alto crescimento de 8,7% ao ano, é um crescimento muito alto, mas depois aquilo meio que estagnou. Teve uma década perdida e todo outro período de crescimento baixo. Nesse período antes de 80, esse crescimento foi liderado por protecionismo explícito, um papel do governo para estimular aquilo ali, então interferência direta do governo, seguindo os preceitos da CEPAL, que era o Escritório das Nações Unidas para a América Latina, onde tinha o Celso Furtado, Raul Prebisch e outros pensadores que falavam, se a América Latina vai crescer, o governo tem que liderar isso, tem que fomentar essa indústria, tem que fazer política industrial, protecionismo, usar tarifas, outros instrumentos para proteger a indústria nacional. O governo tem que fazer vários tipos de investimentos onde o setor privado não vai fazer, onde o setor externo não quer investir, então o governo tem que fazer, e foi feito, e gerou crescimento, mas gerou muitos gargalos e muitas distorções também. Então, tem um debate muito grande, dependendo da sua visão ideológica, a pessoa dizendo, olha, o governo interviu e funcionou, o Brasil industrializou e cresceu. Alguém que é mais favorável à intervenção direta do governo, geralmente alguém mais de esquerda. E alguém mais de direita vai dizer, mas gerou todos esses gargalos e crescimento desequilibrado que a gente está pagando até hoje. Então, um pouco a controvérsia é isso. Ainda antes de 80, havia bastante investimento externo. O governo tem poupança negativa, quer dizer, o governo gasta mais do que arrecada. Então, como é que vai haver investimento? Boa parte desse investimento vai ser investimento externo.
Nesse período, então, tem parte do investimento também vem de estatais, Petrobras, BNDES. Foi um período em que construiu-se grande infraestrutura do Brasil, de estradas, portos, aeroportos, cidades, etc. De certa forma, isso é meio inflacionário, porque o governo está financiando isso, muitas vezes, com emissão de moeda. Então, a parte boa foi que gerou essa industrialização, esse alto crescimento, mas gerou esses gargalos, distorções, desigualdade, baixo nível de competitividade, contas públicas com problemas, inflação, etc. Aí, a partir da década de 80, vem a crise, um período de crise, é conhecido como a década perdida em muitos lugares. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, mas no Brasil foi particularmente perverso. Crise do petróleo, endividamento, crise dos juros, dívida externa. Durante esse período, vários países se endividaram, porque tinha muitos recursos a juros baixos no mundo inteiro. E essa dívida externa virou um problema muito grande. Na década de 80 era um problema muito grande. E aí ficou claro, né, nessa década de 80, que esse modelo que levou o Brasil até esse ponto, com todas as suas vantagens de industrialização, urbanização, se esgotou, com o governo liderando de cima para baixo. Os gargalos e as distorções impostas simplesmente começaram a ser tão grandes que elas mais do que compensavam qualquer vantagem. E aí, a partir da década de 90, houve um período de abertura, de querer reduzir o tamanho do governo, reduzir a inserção do governo em áreas da economia onde, tipicamente, o governo não funciona muito bem. Tem um papel para o governo de regular a economia, fazer ela funcionar bem, fazer as regras serem respeitadas, mas não de produzir meias, de produzir pão. Isso geralmente é melhor deixar para o setor privado. Então, houve um movimento nessa direção de liberalização. Nesse período, como a gente falou já hoje várias vezes, teve esse período inflacionário muito grande, que tem muito a ver com o governo emitindo demais. Aqui, isso é tão importante que precisa ter uma sessão só para isso, você vai falar sobre o Brasil, e a gente já viu tudo isso na aula sobre inflação. Lá era inflação geral, mas a gente focou já na inflação brasileira. Então, lá a gente vê as teorias de inflação, inflação de demanda, inflação de custos, inflação inercial, e como é que as causas e como é que lida com cada um desses diagnósticos. Talvez duas escolas de pensamento para pensar a inflação. A escola monetarista, que diz assim, a inflação é meio que aquela teoria da demanda. Inflação ela acontece porque o governo está emitindo demais. Tem uma emissão muito grande de moeda, naturalmente vai ter mais dinheiro perseguindo menos bens, então o equilíbrio vem através do aumento dos preços. E o remédio seria, então, reduzir a emissão de moeda, reduzir os gastos do governo, mas isso é mais fácil falar do que fazer, porque a sociedade inteira está demandando transferências, eu, você e o outro estamos fazendo isso, e políticos são seres políticos, eles têm que ganhar eleições, então reduzir gastos de governo é uma coisa muito difícil. Uma outra escola, então, essa é uma escola mais liberal, de monetarismo, né? Então, austeridade seria o jeito de lidar com isso. A outra escola seria uma escola estruturalista, que diz assim que tem várias... A história, o jeito que a economia se desenvolveu, é isso que gera inflação, então precisa ter interferência governamental para corrigir vários problemas na economia, tem que ter mais intervenção do governo. O monetarismo simplesmente quer menos governo e o estruturalismo mais governo. E aqui tem muito, eu não estou explicando tão bem isso, porque não vale a pena entrar nesse debate em si, mas e ainda mais porque é extremamente controverso isso aqui. Bom, a gente viu, então, isso, teve inflação aumentou muito na década de 70, o Brasil veio com essa ideia de correção monetária, onde
assim, todos os preços, o governo já dizia, a inflação do mês passado foi de 5%. Aí todo mundo já reajustava seus preços, os supermercados, os trabalhadores, as lojas, os aluguéis, os contratos, todo mundo se reajustava a 5%. Então, isso meio que resolvia um pouco o problema da inflação, porque se todos os preços estão subindo iguais, os preços relativos não mudam. Mas ela perpetuava a inflação. E como a inflação se acelerava, a correção monetária não era o suficiente. Então, na verdade, a correção monetária era querer tomar um remédio que resolve no curto prazo, mas piora no longo prazo. Então, tinha essa inércia, isso causava um monte de desvalorizações da moeda, que também tinha todo tipo de consequências para perpetuar a inflação e reduzir a renda da população. Aí, um período muito grande a partir de 86, de tentar, quando veio realmente a hiperinflação, vamos tentar resolver esse problema de inflação, ver esses planos, a ideia do plano é dar um choque na inflação. Você diagnostica a inflação e aí dá um choque muito grande. O plano cruzado foi um congelamento de preços, funcionou por poucos meses, parecia que tinha sido a bala de prata, mas você não resolve a inflação congelando o preço. É que nem você tentar congelar a febre, o seu filho está com febre, aí você vai dizer, passar uma lei que não pode ter febre, vamos congelar o termômetro. Não funciona, você tem que descobrir a causa. E a causa provavelmente é o gastos excessivos do governo. Eu mostrei um gráfico mostrando exatamente nesse período como aqueles gastos dobraram. Então, o plano cruzado no começo parecia que estava funcionando, depois gerou desabastecimento, ágil, você ia na loja, as lojas estavam vazias, porque os preços estavam congelados, mas se você pagasse debaixo do pano, você até conseguia, isso é muito ruim. Então, rapidamente teve que descongelar os preços e voltou a inflação, e depois tentaram vários outros planos. Aqui tem plano Bresser, plano Verão, plano Collor, Collor 2, confisco de poupança, cada um tentava uma coisa diferente, porque quando você via que congelamento não funcionava, vamos tentar outra coisa, vamos confiscar poupança, vamos tentar fazer isso, fazer aquilo, e nenhum deles funcionou muito bem, e tem outros, além desses, tem os planos menores, intermediários. Foi só quando veio o Plano Real, em 94, o Fernando Henrique Cardoso, que realmente resolveu isso, resolveu a inflação. Desde então, a inflação tem estado sob controle, uma coisa que para pessoas da minha geração não parecia ser possível, porque a gente estava há tantos anos com inflação persistente, insistente, imune a qualquer política governamental, política econômica. Então, e o Plano Real criou essa moeda. O real atacou as causas da inflação, gastos do governo, manteve a taxa de câmbio fixa durante uns 4, 5 anos, que tornava os importados baratos, então eles fazer uma âncora cambial. A gente viu como é que é essa ideia de âncora cambial nas outras aulas. E com isso, e com muita credibilidade, e sem surpresa, e anunciando tudo que ia fazer, o Plano Real funcionou. Então, a partir dali se usou aquele esquema que na aula de inflação a gente viu de metas de inflação, que é usado em boa parte do mundo hoje em dia, em que o Banco Central, que é encarregado de cuidar da inflação, de vigiar a inflação, que mexe nas taxas de juros e emissão de moeda, ele anuncia uma meta, no caso brasileiro é 4,5%, mas claro que a inflação não vai bater exatamente na meta, a partir da onde que a gente diz que a meta está sendo atingida. 2% para cima, 2% para baixo. Contanto que tiver a inflação entre 6,5% e 2,5%, a gente diz assim, o Banco Central, a inflação está sob controle, variou por situações conjunturais, mas a gente não precisa se preocupar. Se passar de 6,5%, que geralmente é o problema, aí o Banco Central entra mais pesado, o mercado começa a ficar inquieto e esse sistema tem funcionado bem. A taxa de juros, a gente viu isso também em outra aula, é um dos principais instrumentos para isso. Se o governo aumenta a taxa de juros, um monte de gente que tinha dinheiro ia gastar esse dinheiro
resolve fazer o seguinte, diz o seguinte, eu vou poupar, a taxa de juros está boa, vale a pena para mim o trabalho de não vou consumir esse dinheiro, porque eu não vou comprar esse carro que eu estava pensando em comprar, e vou botar esse dinheiro no título do governo, numa poupança, que o juros está bom e daqui a um ano eu posso comprar um carro melhor ainda, eu posso ter mais dinheiro ainda. Então, a taxa de juros, ela segura a inflação, como esse dinheiro que ia ser gasto não é gasto, ele reduz a demanda. A demanda cai e aí as pessoas, o mercado que ia aumentar preços resolve, poxa, mas não tem tanta demanda assim, acho melhor não aumentar meu preço. Aí isso segura a inflação. Aí você diz, poxa, então ótimo, então está resolvido, a inflação está resolvida, aumenta os juros. Mas não pode, porque juros altos, lembra da curva de Phillips que a gente viu e tudo mais, os juros altos significa que crédito está caro. Então vai ter menos investimento. Se o crédito está caro, a fábrica que ia expandir, contratar mais gente não vai fazer, os fazendeiros que iam plantar mais não vão plantar, então aumenta o desemprego. Então os juros tem esse trade-off entre inflação e desemprego, e sempre tem alguém achando ruim a taxa de juros, seja qual ela for. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Uma das razões é justamente essa, que nosso histórico inflacionário faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com a inflação. Então, porque inflação, você pode ter uma recaída muito forte, inclusive tem gente que acha que isso já está acontecendo esse ano e próximo ano. Então, e tem outras razões pelas quais o Brasil tem juros altos. O Brasil, como a gente viu na parte de poupança e investimento, o Brasil tem baixa poupança. Então, e tem muitas oportunidades de investimento. Então, isso faz com que tenha uma demanda muito grande por crédito e uma oferta baixa. Então, os juros tendem a ser altos. Cinco, né? Década de 90, 2000. Esse é um período em que, agora sem inflação, o problema da dívida externa, que na década de 80 era muito grande no mundo inteiro, é resolvido por esse plano Brady, que dá um jeito de fazer com que lidar com a dívida externa, não só o Brasil, vários outros países. E aí, a partir da década de 90, então, uma vez que se tira a inflação, resolve o problema de dívida externa, começa a haver grande entrada de investimentos diretos no Brasil e de investimento em carteira, ou seja, na Bolsa de Valores, dinheiro de fora do Brasil indo para as empresas brasileiras. Então, isso é bom, gera um crescimento. A taxa de câmbio, como eu falei, ela foi fixa pelo Plano Real. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. O Plano Real foi aqui, em 95. Fixado, o câmbio está fixo, mais ou menos R$1 por dólar. Né? Hoje está 5,5. Nessa época, R$1 por dólar. Como é que faz isso? Lembra? Eu expliquei como é que faz isso. O governo chega lá e diz assim, eu vendo dólar a R$1. O mercado está aqui dizendo, não, eu só... Quem que é o mercado? São os exportadores, por exemplo, que venderam soja para a China, receberam dólares, e agora estão vendendo os dólares porque precisam de reais para pagar suas contas. E o mercado está dizendo, eu vendo dólar a 1,50. Mas o governo diz, eu vendo a 1. E o governo tem reservas internacionais. Aí, nessa época, uns 80 bilhões, mais ou menos. Hoje, 400 bilhões. Aí o governo, aí as pessoas que querem dólar, por exemplo, alguém que vai viajar, algum importador diz, poxa, eu ia comprar dos exportadores, mas eles estão cobrando 1,50, eu vou comprar do governo, porque o governo está vendendo a 1. Então, aí, como o governo tem muitas reservas, é uma ameaça crível, os próprios exportadores dizem, poxa, eu estou precisando de vender meus dólares, vou ter que vender a 1 também. Então, vendem a R$1 por dólar. Mas isso não pode ficar para sempre, porque isso gera um monte de distorções e, eventualmente, libera, então, aqui câmbio fixo, aqui câmbio flexível, onde o preço do dólar sobe e cai dia a dia, hora a hora, dependendo da oferta e demanda. Às vezes tem uns subidas muito altas, refletindo em certeza. Isso aqui foi quando o Lula ficou claro que o Lula ia ganhar a eleição em outubro de 2002.
e o mercado ficou com medo, puxa, vai ter um governo de esquerda no Brasil, isso nunca aconteceu, então muita gente quer, eu vou botar meu dinheiro em dólar, porque em dólar eu tenho mais segurança. Então, o câmbio reflete várias coisas. Tá. De 2000 a 2010, o Brasil passou, não só o Brasil, mas isso afetou particularmente o Brasil, teve um período que a gente chama de boom das commodities. Commodities são bens, tipo, bens agrícolas e minerais que são iguais em todo lugar do mundo. Então, café, açúcar, minério de ferro, soja, carne de vaca, carne de gado, algodão, milho, arroz, etc. E o Brasil é um dos grandes exportadores disso. Então, essa boom de commodities aconteceu em parte porque nesse período de 2000 a 2010 a China estava com um crescimento muito grande e a China estava comprando um monte de soja, um monte de ferro, um monte de café, etc. E o Brasil é um dos grandes exportadores desses produtos. Então, as exportações passaram antes desse período de uma média de uns 12 bilhões de dólares por ano, para 90 bilhões. Olha a diferença, de 12 para 90. Isso permitiu que o Brasil importasse mais coisas também. Então, aí vai entrar máquinas, tecnologia, etc. Então, foi um período muito bom, uma conjuntura internacional muito bom para o Brasil aqui. Por isso que isso ajudou o Brasil a atingir essas reservas internacionais de 400 bilhões de dólares que eu falei agora há pouco. Nesse período também, como as coisas estavam indo bem, havia relativamente poucas incertezas, muito FDI, Foreign Direct Investment, investimento direto estrangeiro, isso é aquela poupança externa que a gente falou. Já tinha mostrado esse gráfico para vocês, você vê muita gente querendo investir no Brasil, é o terceiro país que mais atrai investimento estrangeiro, atrai tanto investimento estrangeiro quanto nos Estados Unidos, durante esse período todo aí de 10 anos. Então, isso foi bom. Bom, a gente quer que isso aconteça de novo. Lembra que esse investimento direto estrangeiro ele é muito sensível a incertezas, a uma política interna conturbada, inflação e CPIs e populismo, esse tipo de coisa. Por isso que é importante o Brasil voltar a ter uma estabilidade política institucional para acessar essa poupança externa, porque isso gera emprego, isso gera o tipo de emprego que vocês, daqui a 4 anos, vão estar buscando. E aí, então, nesse período mudou um pouco essa visão de qual que é o papel do Estado. A gente viu que, né, isso é controverso, é ideológico, de certa forma, as pessoas brigam todo dia por causa disso, em universidades, nos jornais, etc., nos bares. Mas qual que é o papel do Estado? O Estado deve ser altamente intervencionista, ele deve ser um Estado produtor, ele deve tomar várias decisões para o mercado, ou o Estado deve só ser um Estado regulador, onde ele fica mais só cuidando do respeito às leis e deixa o mercado, o setor privado, prover os bens e determinar direções de investimento, etc. Então, a gente não vai resolver isso aqui. Vocês, para a gente ver de um jeito, para a gente ver de outro. Na década, a única coisa importante do slide aqui é que nessa década houve uma mudança, embora tímida, eu botei esse timidamente aí por causa disso, porque o Brasil não foi muito longe nessa direção, do Estado se retrair um pouco de intervir diretamente e, em vez disso, ser um Estado regulador. A meu ver, ele tinha que fazer isso muito mais fortemente. Um problema muito grande nessa época sempre, na verdade, mas finanças públicas, as contas do governo, um governo tão intervencionista como o brasileiro, tão grande como o brasileiro, e todo o governo, na verdade, ele arrecada, ele tem receitas e tem despesas. Então, o governo tem um papel muito grande de oferecer serviços públicos, bens públicos, educação, saúde, segurança, etc., em todo lugar no mundo. Então, ele tem que ter, ele tem esses gastos, além disso, vários outros gastos,
e ele tem receitas, ele tem impostos, ele taxa a sociedade justamente para pagar por essas coisas. E tem que haver algum tipo de equilíbrio entre esses gastos e essas receitas. Claro que não precisa ser um equilíbrio perfeito. Às vezes o governo pode gastar mais do que tem receitas, ele pega dinheiro emprestado, e em outras épocas, o que o gráfico mostra é que o governo vai gastar menos do que as receitas e o governo vai poupar, ou vai usar esse excedente para pagar dívidas antigas do governo. Mas, no médio prazo, tem que haver um equilíbrio entre essas coisas. Não pode ser seguidamente o governo vai ter mais despesa do que tem receitas. De uma maneira bem simplificada, né? E o problema é que tudo conspira para aumentar as despesas. Eu, você e o outro, todos conspiramos. A gente quer mais. A UNB está todo dia batendo na porta do governo corretamente, pedindo mais transferências. Os alunos querem bolsas, os professores querem bolsas, os bancários querem aumento de salários, o MST quer terra, os pescadores querem isso, os caminhoneiros querem preço de gasolina abaixo. Então, uma demanda muito grande no governo, correta ou errada, o ponto não é esse, o ponto é que tem essa demanda do governo para aumentar os gastos, e a receita é difícil. É difícil você taxar, todo mundo está tentando sonegar imposto, evadir imposto, conseguir isenções de tudo quanto é jeito. Então, os gastos são sempre empurrados para cima, a receita é sempre empurrada para baixo, e uma democracia... Né, a democracia é ótima, as pessoas têm voz e tudo, mas esse é um dos problemas da democracia que, talvez mais do que em outros sistemas, essas forças, as pessoas têm liberdade justamente de se expressar para demandar mais bens e para tentar contribuir menos através de impostos. Então, por isso que a gente fala que instituições são importantes. As regras do jogo, um país que tem instituições que disciplinam os gastos e disciplinam a receita e a taxação dos impostos e faz com que todo o orçamento e todos os gastos do governo e tudo mais tenham equilíbrio, pelo menos no médio prazo, no médio e longo prazo, esse país vai funcionar bem. Um país disfuncional, onde os gastos explodem e a receita é baixa, provavelmente o único jeito de fechar essa conta é o governo emitindo dinheiro. O governo sempre... O último recurso é emitir dinheiro. Pode emitir dinheiro, roda a maquininha, imprime dinheiro ali, só que isso vai gerar inflação, por isso que o Brasil tinha tanta hiperinflação. Não era uma coincidência, era justamente por essa indisciplina e essas instituições fracas que o país tinha, e que nos últimos anos, nas últimas décadas, a partir de 94, nós conseguimos fortalecer fortemente essas instituições. O meu livro, que eu mostrei para vocês, o Brazilian Transition, é sobre essas instituições e como elas dependem das crenças. E é muito importante que a gente não perca isso. O que esse gráfico aqui está mostrando de superávit primário é justamente isso, é a quantidade que o governo, que a receita do governo está, de uma maneira bem simplificada, a receita está acima dos gastos. E aí sobrou o superávit que o governo pode usar para pagar juros, para resolver outros problemas. Então, esse gráfico é muito surpreendente, que o Brasil, que sempre foi indisciplinado nessa área, a partir de 94, quando essas instituições que eu falei começaram a ser fortalecidas, você tem um período muito grande de superávit, mesmo no governo do PT, que é um governo que, pela sua própria programa, pela sua própria ideologia, é um programa que vê um papel muito maior para o governo ter gastos maiores, gastos sociais, gastos de vários tipos, intervenções de todo tipo. Mas as instituições criaram freios e contrapesos que mesmo um governo declaradamente gastador, né, que acha que o correto é fazer esses gastos, não fez. Aqui é só para mostrar esse lado da receita que eu falei, a arrecadação. Esse número aqui é o que a gente chama da carga tributária, como se fosse, em inglês tem um nome melhor, que é the tax burden. Burden é o fardo dos impostos.
porque, de certa forma, é um fardo. É bom que tem um governo capaz de arrecadar, porque daí ele supostamente pode usar esse dinheiro para oferecer serviços públicos, mas para quem tem negócios, para quem tem o seu orçamento familiar, pagar imposto é uma coisa muito ruim. Então, tem que haver um equilíbrio. Não pode simplesmente a carga tributária aumentar indefinidamente. E esse nível brasileiro é extremamente alto. Isso que é uma crítica que se faz. Então, é bom que o governo tenha. Muitos outros países nem conseguem, eles gostariam de ter uma carga tributária tão alta, mas não conseguem, porque tem que ter uma máquina de recolher impostos, uma receita muito azeitada que funcione muito bem. E o Brasil tem. A maioria dos outros países latino-americanos não tem. A carga tributária deles é 15%, 18%, e o governo, então, não pode oferecer muitos serviços públicos. Só que tem esse outro lado, que isso dificulta a produção. Quando você vai para um restaurante, você fica horrorizado. Puxa vida, eu vim aqui comer, estou pagando R$300 por uma refeição para 2 pessoas. Por que é tão caro aqui? Não, se eu estou competitivo, não devia ser tão caro. Aí vem o dono do restaurante falar para você, mas eu também não estou ganhando. Boa parte desses 300 que você pagou são impostos. Quando você vai comprar um carro, é a mesma coisa. Por que carro brasileiro é tão caro? Você diz assim, quem está ganhando isso, boa parte é o governo. Gasolina também tem um pedaço de impostos muito grande. Então, tem esse outro lado. A carga é bom que o governo consiga arrecadar, mas isso freia a economia. Tem que achar um equilíbrio. E aí, só para dar um exemplo disso que eu falei, aqui está a comparação da carga. Isso aqui, na verdade, não é carga tributária, é imposto de renda. E você vê que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores impostos de renda. Eu não vou focar muito na diferença entre o azul e o verde, mas tem a ver com contribuição de seguro social. Mas o ponto é que o Brasil tem um imposto de renda extremamente alto, aqui 27,5, né? Ou nesse 27,5 aqui, a faixa maior. E países como os Estados Unidos, países muito mais ricos, não têm. E um jeito de pensar isso seria dizer o seguinte, não, mas o que tem se o Brasil tem um imposto alto? É certo ter um imposto alto justamente para redistribuir. Mas veja os outros países que estão aqui. A maioria desses outros países, nem todos, porque tem ainda, são países ricos. Então, talvez o Brasil está com um imposto de país rico. E o outro lado da moeda aqui, deixa eu mostrar aqui, bom, aqui, deixa eu mostrar esse aqui, eu já volto para aquele outro. O outro lado da moeda é esse aqui, que o Brasil tem uma carga tributária alta, mas esse é o azul. E o verde é o IDH que a gente viu na aula passada. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida de quão boa é a vida no país. Envolve, lembra, renda, educação e saúde, que são 3 coisas muito importantes para o bem-estar das pessoas. E a ideia é que o Brasil, com uma carga tributária alta, se pelo menos... O que isso aqui está tentando mostrar é que as pessoas pagam muito imposto no Brasil, mas não recebem de volta aquele imposto na forma de serviços. Tá vendo? O Brasil tem uma carga tributária maior do que todos esses países aqui. O nosso azulzinho está maior do que boa parte desses países aqui. Só que esses países conseguem oferecer um IDH, uma qualidade de vida muito melhor, e essa qualidade de vida depende, em boa parte, de serviços públicos que o governo oferece. Então, em parte, essa crítica aqui, uma coisa que o Brasil tem que melhorar muito isso. Ou o ideal seria fazer o seguinte, melhorar os serviços públicos e reduzir a carga tributária ao mesmo tempo. Mas é difícil. Boa parte dos... Aqui é só para tomar aquele slide que eu pulei, o tamanho do peso do governo no mundo. A gente sabe que países como a Dinamarca, a França, têm um Estado muito grande. O governo né, aqui não está muito claro como é que mede isso aqui, mas não vamos se preocupar com isso, vamos assim, o peso do governo na economia.
E o Brasil está lá, tanto o Brasil como a Argentina, tem um estado tão grande quanto países com aquele contato social escandinavo que a gente falou, e sem oferecer esses serviços em troca. E aí, finalmente, essa é a parte da renda que a gente viu, da receita dos impostos, e os gastos do governo, aí talvez o grande problema, a coisa mais difícil. Por que os gastos do governo são tão grandes? Muitos dos gastos do governo são constitucionalmente fixados no orçamento. O governo entra, ele não tem opção de fazer aquilo ali. A gente imagina que um novo presidente é eleito, ele vai dizer, me dá um orçamento aqui que eu vou redistribuir de um lado para o outro. Ele não pode, a maioria daquilo já está fixo, a margem de manobra de qualquer governo é menos de 10%. Então, educação, saúde, previdência, vários outros gastos, especialmente esses gastos sociais, 70%, já são fixos. Por que o Constituinte fez isso na Constituição? Em parte para amarrar a mão dos políticos futuros. É um jeito de dizer, nós não confiamos, a gente não sabe quem vão ser os políticos futuros, mas nós não confiamos muito neles. A gente quer obrigar eles a continuarem a gastar em educação. Então, em educação, em previdência, em saúde. Por esse lado, é até bom, né? Você dizer, porque esses gastos são gastos que são importantes. A gente acha que são importantes para a economia. Mas o lado ruim disso é que a economia, o dia a dia, ano a ano, traz choques diferentes para a economia e você gostaria de ter a flexibilidade do governo adaptar. Muitas vezes, quando você está com o gasto amarrado, aquele não é o melhor gasto naquele momento de tempo. Então, ao amarrar as mãos no orçamento dos gastos, você garante alguns gastos que a gente tem por bem que deveriam acontecer, mas você tira essa flexibilidade. O ideal seria ter uma economia com instituições fortes, freios e contrapesos, Estado de Direito, que garantisse que os gastos pudessem ser remanejados, mas só na direção boa. Isso é difícil fazer. Tem esse problema demográfico, o Brasil não é mais um país jovem, a gente está vendo isso com essas árvores de vacinação que você deve ter visto nos jornais recentemente. Quando você tem um país muito jovem, isso facilita muitas coisas, especialmente de previdências. Tem cada vez muita gente entrando no mercado de trabalho, e então a contribuição dessas pessoas ajuda a pagar a previdência de quem está se aposentando. Mas o Brasil e o resto do mundo, na verdade, está entrando num período onde esse bônus demográfico acabou. Uma população mais envelhecida, muita gente se aposentando, e não vai dar para pagar o que foi prometido para aquelas pessoas pela Previdência. Por isso tem que ter reforma de Previdência, cada 4 anos, quando entra o presidente novo, tem que ter uma nova reforma da Previdência, é extremamente impopular, você tem que cortar promessas que foram feitas às pessoas, por isso que só acontece no primeiro ano de um presidente, porque um presidente entra, mesmo que ele seja contra a reforma da Previdência, ele tem que fazer, porque senão ele não vai ter dinheiro para fazer as outras coisas que ele quer fazer, então, e ele faz naquele primeiro ano, que é o ano mais longe da próxima eleição. E a esperança é que até lá o eleitor não vai gostar daquilo, mas ele vai esquecer daquilo nos próximos 3 anos. Então, foi assim com o FHC, foi assim com o Lula, foi assim com o Dilma, foi assim com o Bolsonaro, e provavelmente o próximo presidente vai fazer a mesma coisa. Então, tem todas essas reformas que são necessárias, reforma da Previdência, reforma tributária, é uma coisa que está se falando muito esses dias, mas é muito difícil acontecer. O próprio governo teme fazer uma reforma tributária, porque, como a gente mostrou aqui, a carga tributária está alta, o governo está conseguindo arrecadar, cheio de distorções, cheio de desequilíbrios, mas pelo menos ele consegue arrecadar. E ele gostaria de fazer uma reforma, ou para arrecadar mais, ou para arrecadar a mesma quantidade, com menos distorções, mas ele morre de medo, todo o governo, corretamente, morre de medo de que a reforma vai reduzir a receita dele. E aí ele não vai ter como pagar as contas deles, e isso pode ser politicamente fatal para qualquer presidente.
E reforma política e reforma universitária, reforma precisa sempre muitas reformas. Bom, aí finalmente tem um slide aqui, esse slide fica velho rapidamente. Tem várias outras crises, nós temos essa crise financeira que nós passamos, crise política. Esse slide estava se referindo ao impeachment de 2015-16, mas desde então tem outras crises políticas, tem pandemia, e com certeza outras coisas também virão por aí, sempre vem, e isso afeta todas essas questões de receita, gastos, câmbio, juros, tudo isso que a gente tem visto. Pronto. Então, isso é... Com isso nós acabamos toda a disciplina, acabamos a matéria toda, e o que resta para a gente é controle na sexta-feira, aula de revisão segunda-feira, aulões de preparação para a prova dos monitores semana que vem, e a prova não nesse sábado, mas no outro sábado, e com isso daí a gente acaba a disciplina. E claro que a qualquer momento eu vou estar aqui na revisão, pronto para responder perguntas, já preparei uma revisão, os pontos principais que eu acho que você deveria rever para preparar para a prova, mas em qualquer momento também você pode mandar um e-mail para mim e com qualquer dúvida eu posso ajudar você então. Então é isso. Lembra, controle, fala com o monitor para saber os detalhes do controle. O controle vai ser sobre a aula passada. Aula de desenvolvimento econômico, pobreza e desigualdade. E daí a prova sobre toda a matéria desde a primeira prova. Então é isso, e segunda-feira a revisão.